Dizem que o lixo de um é o tesouro de outro. Hoje vamos testar isso. Gastei quase nada em alguns computadores e PCs descartados por serem inoperantes ou desnecessários. E hoje vamos tentar usá-los para melhorar nosso PC Gamer, já que esse parece ser o cenário do mercado. Estou curioso para saber se vai funcionar, pois infelizmente essa situação pode ser comum para muitos. Um PC quase pronto, mas sem memória RAM. Todos sabemos que os preços da RAM subiram de 2 a 3 vezes nos últimos meses. Outra coisa interessante que ocorreu nesse período foi o aumento de computadores vindos do lixo eletrônico, 100%, por causa do fim do suporte ao Windows 10. Porque o Windows 11 exige algumas especificações que os computadores mais antigos não conseguem acompanhar. Um monte de empresas tem jogado fora esses PCs de estação de trabalho porque, bem, eles estão obsoletos. Você sabe, eles não acompanham o padrão moderno do Windows. Mas será que tudo neles está obsoleto? Com certeza não. Vamos analisar mais de perto. Antes de tudo, quero ver se esses PCs funcionam como estão. Peguei 2 desktops em um centro de reciclagem de eletrônicos em Michigan e achei este aqui no lixo onde alguém o jogou. Definitivamente não é um bom destino para um PC. Vamos ver se funcionam de alguma forma, pelo menos abrindo. Parecem em bom estado e há pentes de memória RAM, o que é ótimo. Embora, ao olhar de perto, podemos ver que um é azul, outro verde. Provavelmente não formam um conjunto de RAM que combine perfeitamente. Dentro desse primeiro aqui, também temos um drive de CD. Parece que tem um SSD ali também, além de, eu suponho, algum chip Intel mais antigo. Certo, vamos dar uma olhada no segundo. Certo. Esse aqui fazia um barulho estranho no começo, mas era só porque tinha um SSD que não estava, sabe, bem preso. Mas tem 120 GB de armazenamento SSD ali, junto com outro drive de CD. Podemos ver mais 2 pentes de RAM aqui, de novo, bem diferentes entre si. Temos meio que uma estética gamer pela metade aqui. Isso não deveria ser um grande problema, mas, sabe, isso é algo comum nesses computadores de lixo eletrônico. Você nunca sabe o que vai encontrar. E se a gente der uma olhada rápida no nosso terceiro antes de testar eles, você vai notar que nenhum desses PCs tem placa de vídeo dedicada, o que é bem comum em computadores de estação de trabalho como esse, que alguém usa só para tarefas de escritório, o que, sabe, é totalmente normal. Certo. E agora, dentro do PC do lixo. Uau! Na verdade, há 3 pentes de RAM aqui. Que número estranho, esse PC já foi mais limpo. Apesar disso, o cooler é da Cooler Master, que duvido ter vindo de fábrica nesse PC. Talvez tenha vindo, mas dá pra ver que esses são sem marca. Esse tem um cooler da Cooler Master, é loucura. E puxando o cabo SATA, dá pra ver pelo menos 3 pentes de RAM. Meio escondido embaixo, outro drive de CD. Estranho não ter 2 ou 4. Como disse, achei isso no lixo. Quem não tem muito de onde escolher não pode ser exigente, né? Pelo menos parecem ser todos da mesma marca, diferente dos outros pentes de RAM naqueles computadores, o que é legal. Mas vamos ver se funcionam, porque sinceramente não me surpreenderia se nem ligassem. Não, onde foi parar? Mandei uma chave de fenda pra Nárnia. Alô? Espero que não precisemos dela novamente. Computadores descartados como lixo eletrônico muitas vezes têm hardware funcional. A obsolescência geralmente vem do software. Uau! Isso simplesmente ligou instantaneamente, beleza? Porque na minha cabeça existem vários tipos diferentes de lixo eletrônico. Muitas vezes eu penso em produtos danificados, dos quais as pessoas só extraem o ouro, tipo CPUs bem antigas que valem mais pelo peso em ouro do que pela função. O lixo eletrônico mais comum atualmente é motivado pelo fim do suporte ao Windows 10. Nenhum dispositivo inicializável encontrado. Beleza. Acabei de perceber também que isso aqui não está com cabo de energia SATA conectado. Então vamos corrigir isso. Por quê? Para rodar o Windows 11, você precisa ter alguns requisitos de hardware mesmo. Não pode ter menos de 4 GB de RAM, não pode ter menos de 64 GB de armazenamento, mas, mais importante ainda, você também precisa ter um TPM 2.0, que é uma medida de segurança para o Windows 11. Basicamente, melhora a capacidade de criptografia do seu computador, o que definitivamente é uma coisa boa. Mas, sabe, isso faz com que computadores que não têm essa capacidade, bem, você não consegue acompanhar o Windows 11. Uau, isso está iniciando mesmo. Espera, é? Sem senha, está entrando direto. Ninguém apagou nada aqui. Interessante. Vou dar uma olhada rápida. Espera, isso tem alto-falantes embutidos? Como ouvir esse som? Meu setup não tem alto-falantes externos, então não sei de onde veio. É comum estações de trabalho desktop terem alto-falantes embutidos? Só queria garantir que não ia expor ninguém, mas realmente não há informações salvas aqui. Então alguém realmente fez uma limpeza completa dos dados desse SSD. Mais interessante, não resetaram ele totalmente. Com certeza tem alto-falantes embutidos nisso.
Que doideira. Beleza, se a gente abrir o gerenciador de tarefas para ver exatamente o que está rodando, parece que temos um Intel i5 4570 16 GB de memória DDR3. Eu tinha certeza de que isso ia ser um setup DDR4. Interessante, isso pode limitar nossa capacidade de atualizar o PC Gamer, mas ainda temos mais alguns para mexer. E aqui temos nosso SSD e aqueles gráficos integrados da Intel. Beleza, um de um. Vamos conferir o próximo? Agora, muitos dos requisitos para o Windows 11 basicamente se resumem ao seu processador e à sua placa-mãe, eu diria. Então, mesmo dentro de um desses computadores considerados lixo eletrônico, alguns componentes ainda estão totalmente bons para tirar e colocar em outro computador. SSDs e memória RAM provavelmente são os mais indicados para isso. Embora você também possa fazer isso com a fonte de alimentação, o que parece um pouco mais arriscado, especialmente porque a maioria desses computadores provavelmente já tem uma certa idade. Pronto, este computador também funciona, meu Deus. Este também fez login automático. Que loucura! Não apagaram os dados dele. Interessante. Será que o drive funciona? Olá! Não está abrindo. Então vamos ver se conseguimos extrair esses. Este não era aquele com a RAM toda misturada, embora tenhamos um pente azul e um verde. E quero dizer, do ponto de vista dos donos de empresas, faz sentido reciclar desktops antigos. Se seu negócio depende do Windows e essas máquinas não suportam a versão mais recente, o que fazer? Uma opção seria trocar o sistema operacional por uma distribuição Linux. Certo? Para a pessoa comum, isso provavelmente não é muito viável, especialmente se o seu negócio exige algo que funcione melhor no Windows. Eu acho, não sei. Então, é aí que os centros de reciclagem de lixo eletrônico entram em cena. Você não quer simplesmente descartar computadores como fizeram com este. Interessante. Isso abre. Aqui dentro também há um leitor de DVD. Todos esses computadores simplesmente ligam instantaneamente quando você os conecta à energia. Por que isso me parece tão estranho? E o trabalho do centro de reciclagem é evitar que todas essas coisas acabem em um aterro sanitário. Mas agora, alguns centros de lixo eletrônico têm um programa para encontrar novos donos. Tipo, se eles encontram um computador que ainda está totalmente funcional, eles oferecem esses de volta ao público com um super desconto. Mas esse aqui é um verdadeiro PC lixo. Então vamos ver se ele tem alguma chance de funcionar. Até agora, os ventiladores estão girando, mas nada está sendo exibido. Acredito ter visto na pesquisa de hardware da Steam que o Linux estava ficando mais popular como forma indireta de medir a participação dos sistemas operacionais. Mas não sei quanto disso é por causa do Steam Deck e desses portáteis. Não está saindo imagem. Então esse pode mesmo ser um PC lixo. Por que não mostra imagem? Vamos analisar mais de perto. A alimentação SATA do HD e o cabo de dados estão conectados. Não vejo o conector na placa-mãe. O cooler do processador está girando, então presumo que há um processador ali. A fonte de alimentação está conectada na placa-mãe. Cara, esses HDs antigos ocupavam muito espaço. Isso é loucura. Vamos tirar a bateria CMOS e fazer um reset completo no sistema. Talvez isso apenas reinicie a BIOS e volte às configurações de fábrica. Notei que cada centro de descarte de eletrônicos funciona diferente, então o da sua região pode nem oferecer reaproveitamento, como a revenda das peças doadas. Notei que alguns permitem você escolher itens direto no depósito, enquanto outros vendem no eBay ou Facebook Marketplace. Agora nem inicia mais. O que aconteceu? Certo, esse aqui parece estar com defeito. Vamos tentar remover a memória RAM para identificar exatamente o que é. O primeiro pente é o mais fácil. Temos um pente de 2 GB que parece DDR3, comparando com um DDR4, que a gente tirou Ok, esse aqui é DDR3. Vamos ver quanta DDR3 tinha aqui. Isso aqui é bem difícil de acessar. Beleza, vamos tirar isso. Preciso daquela chave de fenda que caiu e não achei. A gente pode simplesmente remover esse drive inteiro? Com certeza. O HD está ali embaixo. Acho que a gente pode testar mais uma vez antes de desmontar tudo de vez. Não temos acesso a outro RAM. Esses também são 2 de 2 GB? 2 GB e 2 GB, certo. Então tem 6 GB de DDR3 aqui. Como você vê, as marcas das memórias RAM variam. Essa é Kingston, essa é Hynix e essa também é SK Hynix, mas parece outro modelo. E isso é algo que você pode encontrar se acabar indo pelo caminho de procurar computadores de descarte eletrônico. Você vai encontrar muita mistura de peças, às vezes mais óbvio, como esse aqui com a proteção e esse aqui que não tem a proteção. Neste ponto, quase certo que vou transformar esta estação de trabalho em um PC Gamer. Precisamos descobrir como adicionar uma placa de vídeo dedicada aqui, mas o objetivo inicial deste vídeo era atualizar nosso PC Gamer existente, bem, com lixo eletrônico.
E até agora, poderíamos ter retirado SSDs, isso é praticamente tudo o que caberia diretamente aqui. Porque, embora tenhamos encontrado memória RAM, tudo isso é DDR3 e, bem, isso aqui exige DDR4. Então, a solução é ainda mais lixo eletrônico. Comprei este em um centro de reciclagem na Pensilvânia, mas tenho pedido muito lixo eletrônico só para mexer. Neste canal, sempre me senti mais à vontade com hardware de gerações passadas. Por isso, nada melhor do que aproveitar para fazer um estoque. O que temos aqui? Agora, isto... Isso é... Ok, esse aqui é estranho, eu esqueci. Aqui temos acho que isso é chamado de computador ITX. Não é realmente um computador de tamanho padrão, embora seja quase tão alto quanto um. Isso não parece bom, muito fino, porém. E já pela parte de trás desse negócio, bem, isso é uma abertura grande, provavelmente para a fonte de alimentação. Vejo uma placa-mãe e um cooler, o que é bom. A variação de qualidade de produtos usados e lojas do eBay sempre me deixa empolgado. Porque eu realmente gosto de encontrar aquelas pechinchas. Meu Deus. Bem, esse aqui pode ser só mais um. Ok, isso parece alguém tentando montar um servidor e simplesmente desistiu. Embora a gente tenha um pente de memória RAM. Parece ser um setup da Intel aqui, um disco rígido. E basicamente é isso. Mas não tem fonte de alimentação, então não vai ser tão fácil ver se isso aqui funciona. Acho que a gente pode simplesmente tirar as peças. Vamos ver com o que estamos lidando. A placa-mãe só tem até 2, mas o que é isso? Não dá para saber se isso é DDR3 ou DDR4. Não está escrito diretamente aqui, mas a gente pode comparar com alguns desses outros. Meu Deus, o encaixe não bate. Opa, isso pode ser DDR4. Acho que achamos nosso upgrade de PC. Fantástico. Quero ver qual processador tem. Mas não tem nenhum aqui. Beleza, bom, eu não sei por que tinha um cooler ali, mas parece que também tem um HD aqui, que não está conectado a nada. Isso é bem tentador na minha opinião, e vamos deixar isso de lado por enquanto. Beleza, conseguimos tirar um pente de DDR4 daqui. Não sei as latências ou velocidade, mas vamos ver se funciona. Visualmente, todos os pinos parecem bons, o que me dá confiança. Acho esses módulos resistentes. Agora, eu esperava achar mais do que um pente de memória DDR4 no lixo eletrônico hoje? Sim, mas é aquilo, né? Quem não tem cão, caça com gato. Pelo menos economizamos uns $50 em um pente de DDR4, o que é insano em 2026. Isso, claro, se ainda funcionar. Então vamos ver se a gente consegue jogar alguns videogames com ele. Espero que o pente de memória funcione. Estou confiante, mas vamos ver como será na prática. Ótimo, o sistema deu post e aqui vemos 8 GB de DDR4 com velocidade padrão de 2133. Talvez possamos aumentar isso na BIOS. Vamos testar a estabilidade no jogo, se conseguirmos passar da tela de carregamento do Windows. Ao seguir esse caminho de lixo eletrônico, você provavelmente encontrará vários tipos e combinações de memórias RAM. Eu adoraria ter isso neste PC, mas hoje só achamos um pente no nosso garimpo. E embora todo fabricante vá te dizer para usar apenas memórias RAM da mesma família ou marca, historicamente eu não tive muitos problemas de estabilidade ao misturar e combinar. Embora a principal ressalva seja que, se você tiver 2 pentes de RAM que funcionam em velocidades diferentes, seu computador vai ajustar ambas para a velocidade mais lenta. Só para avisar. Vamos testar isso com Vermintide 2. Sinceramente, até agora isso está rodando muito mais suave do que eu esperava, então acho que a RAM está funcionando perfeitamente. Vamos ver como fica durante o combate. Um pouco travado, mas totalmente jogável. Certo, isso é sólido. O lixo oficialmente nos permitiu jogar nesse PC. Sinto que estamos num momento estranho de lixo eletrônico, de novo. Temos esse grande influxo de lixo eletrônico, computadores antigos que não conseguem atualizar para o Windows 11, e também temos uma grande demanda por memória RAM existente. Certamente, essas duas forças estão colidindo. E bem, o mercado já deve estar se ajustando. Recomendo conferir o centro de reciclagem de lixo eletrônico da sua cidade para tentar encontrar essas tecnologias antigas que ainda funcionam bem. Agora, a próxima questão interessante é: como transformamos isso? Esse Dell Optiplex 3020 com DDR3 em uma máquina gamer. Existem algumas limitações, como a fonte provavelmente não ser adequada para uma GPU dedicada, e o gabinete também não ser largo o suficiente para acomodar uma GPU dedicada. Mas se você conseguir resolver isso, pode transformar parte dessa tecnologia antiga, de lixo eletrônico, em uma abordagem bem viável para jogos de PC aqui em 2026. E além disso, precisaríamos encontrar uma alternativa de sistema operacional ao Windows 11, porque, novamente, é isso que tornou tudo isso obsoleto. Bem, obsoleto. Então, se conseguirmos resolver esses dois principais desafios, eu quase sinto
que esse é um caminho mais interessante a seguir do que o que fizemos aqui, que foi torcer e rezar para achar um pente de DDR4 utilizável nas muitas pilhas de lixo eletrônico geradas. Bem, todo dia. Então, acho que isso parece interessante. Fique de olho nisso. Vamos tentar transformar uma dessas estações de trabalho antigas em um PC gamer. E vai ficar incrível. Isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Eu sou o Sr. Easter, seu entusiasta de tecnologia, e te vejo no próximo vídeo. Sim,